quero convidar os irmãos para abrir no livro de Marcos. Deus tem me dado essa palavra, irmãos, e eu tenho pregado ela, já não é a primeira vez que eu prego essa palavra. Eu gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre chamado. Eu gostaria de desmistificar um pouco, desconstruir um pouco algumas coisas que muitas vezes colocaram em você a respeito do chamado. E quero biblicamente te trazer uma base para que você possa entender e que você saia daqui hoje entendendo que você tem um chamado. Muitas coisas acontecem por causa de um propósito. O Senhor Jesus mesmo disse assim, quando aconteceu o episódio de Judas, ele disse assim: tudo isso acontece para que a justiça possa se cumprir. Sabe, uma das coisas que eu penso muito no meu coração é que nada é por acaso. Sabia disso? Você pode dizer para quem está do seu lado, nada é por acaso? Eu sei que no dia da angústia, a gente tem muita dificuldade de entender o porquê que a gente está passando por aquilo. Mas quando nós entendemos que nós temos um chamado que Deus nos confiou, a gente começa a entender as coisas de uma forma diferente. Porque a nossa vida, a gente não disse sim para o Senhor. Quem disse sim para o Senhor? A partir do momento que você disse sim para o Senhor, você disse não para um monte de coisa. Imediatamente, o teu sim aqui representou o não para um monte de coisa. E esse não, você disse assim, não para a minha vontade, sabia disso? Você disse assim, quando você aceitou Jesus, eu não vivo mais eu agora morri. E quem morre não tem vontade, viu, gente? Quem morre não tem vontade, quem morre não come, quem morre não tem sonho. A partir do momento que agora eu nasci para Jesus, ou seja, toda a minha vontade agora é nele. Todo o meu desejo agora é nele, todas as minhas expectativas agora é nele, tudo que eu faço agora é para glorificá-lo, é para honrá-lo, para cumprir a sua palavra, e eu vivo, eu me movo para adorar o Senhor. Você pode dizer amém por isso? E esse texto fala sobre as escolhas, e é tão importante você entender que o Senhor te escolheu, mas se você não escolher o Senhor, nada vai acontecer. Você precisa devolver a escolha. O Senhor te convidou. O Senhor falou para Isaías assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor fez uma escolha, mas ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Todo chamado é uma correspondência ao chamado de Deus. Mas quando você começa a se afastar do chamado de Deus, não é porque tem maldição. Ah, Deus me amaldiçoou porque eu me afastei do chamado. Não, irmão, não é assim que Deus trabalha. Mas sabe o que acontece? Quando você se afasta do chamado, você se afasta de um propósito. Automaticamente, quem está longe do propósito tem mais dificuldade. Sim ou não? Sim ou não? É como um filho que se afasta do pai. Enquanto ele está perto do pai, a vida dele está mais próxima, ele tem mais facilidade. Sim ou não, pastor? Mas que o filho decide se afastar do pai, o pai não vai dizer, vou amaldiçoar, vai dar tudo errado na vida dele. Ele vai ver o que é bom para a tosse. Ele vai quebrar a cara. Não. Mas automaticamente o filho que se afasta do pai, o que ele começa a fazer? Tem mais dificuldade. Quando nós nos afastamos do propósito, porque o chamado, irmãos, chamado é propósito. Grave isso. Hoje a gente está ouvindo muito sobre propósito. Não está ouvindo muito sobre propósito? Todo lugar que você vai fala de propósito hoje. Na televisão, no trabalho, no relacionamento, nos amigos. Se você fizer terapia, o terapeuta vai falar sobre propósito. Você vai fazer um monte de coisa, todo mundo vai te falar sobre propósito. Que você precisa descobrir o seu propósito de vida. Quem já ouviu isso de alguém? Já ouviu? Mas sabe o que é propósito de vida para um cristão? É o chamado. E se você viver dentro do seu chamado, você pode estar vivendo dentro de uma igreja, dentro de uma ONG, dentro do seu trabalho, na sua casa, e você está dentro do propósito. Meu irmão, pode ter certeza, os sinais seguirão aqueles que creem. O Senhor vai enviar as bênçãos atrás de você. Pessoas que estão mal consigo mesmo, elas têm a tendência de culpar o outro. Elas têm a tendência de dizer que é o outro, de dizer que foi a culpa do fulano. Eu estou assim por causa da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus filhos, do meu trabalho, do meu chefe. Mas quando eu me conheço, eu me trato, eu me mudo, eu me ensino, eu entendo o que Deus tem para a minha vida, certamente as coisas começam a ter outro desdobramento. Eu começo a viver o chamado, eu começo a viver o propósito. Porque, irmãos, se você for esperar
eu vou te falar de todo o coração, eu falei para quem estava aqui quarta-feira e ouviu isso. Esperar a aprovação de alguém para você cumprir o seu chamado, esquece, você não vai cumprir o chamado de maneira nenhuma. Se você for esperar o tapinha nas costas de alguém te elogiar para você cumprir o teu chamado, esquece. O elogio é bom, mas ele não pode ser motivo de sustento. O elogio te impulsiona, mas não é aquilo que te fez gerar um desejo. Pelo contrário, é o propósito. Você tem que fazer pelo propósito. E quando você está dentro de um propósito, você vai ser elogiado ou não. Que legal que se você for, que ruim se você não for, mas todavia você faz e vive por causa de um propósito, por causa de um chamado, por causa de uma vocação espiritual que está sobre a sua vida e eu sobre a minha. Você pode dizer amém por isso? E eu quero falar com vocês sobre o chamado de Jesus para os discípulos aqui, em livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Ele diz aqui, vamos orar: Senhor, pedimos a Tua sabedoria, a Tua bênção, para meditar e cumprirmos a Tua palavra, que vamos aprender agora, que o Teu Espírito abra as Escrituras e fale no profundo do coração de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Antes de eu tentar entender o chamado, eu preciso entender que Deus já me chamou. A Bíblia diz aqui que Jesus viu. Existe melhor visão do que a visão de Jesus? Quando Jesus olha, meu irmão, não tem nada que possa impedir a visão de Jesus de se cumprir. Quando Jesus viu aqueles homens, Jesus viu o que eles estavam fazendo, viu quem eles eram, e decidiu escolher. Jesus olha, porque eu quero dizer uma coisa para você: todo chamado é fruto de uma visão. Não existe chamado se não tiver visão. Diga comigo, todo chamado é fruto de uma visão. Irmãos, se nós não temos uma visão, se nós não temos clareza de uma visão, nós não temos um chamado, nós temos apenas uma vontade de fazer alguma coisa. A vontade de fazer alguma coisa pode passar, porque vontade passa, não é assim? Você não estava com uma vontade de ofertar R$1.000, mas agora passou, você ficou com vontade de ofertar 10, fica com vontade de novo de ofertar 1.000. A vontade, irmãos, ela é um desejo que pode passar. E tem gente que está confundindo chamado com vontade. E você tem que desconstruir isso na sua vida. Chamado não é vontade. Chamado é convicção. Chamado é visão. Chamado é certeza, irmão. Chamado não é vontade. O que é uma vontade? A vontade é uma coisa que começa, daqui a pouco passa. É uma coisa que muitas vezes o crente tem domingo à noite, depois do culto. O pastor falou sobre chamado. Agora eu preciso cumprir meu chamado. Se não for propósito, irmão, amanhã você já esqueceu tudo que eu preguei. Amanhã você volta para a tua vida, volta para a tua crença limitante, volta para a tua roda gigante, volta para a tua vida, volta para o teu dia a dia, e você vai viver na vontade. Ai, quem me dera um dia eu puder fazer um trabalho para ajudar as pessoas no asilo. Irmão, todo mundo tem vontade de fazer coisa no asilo, não é só você não. Mas eu quero saber quem tem chamado, não quero saber quem tem vontade. E quando Jesus viu, Jesus olhou para eles com uma visão. E quando os olhos do Senhor estão sobre alguém, nada pode impedir o que o Senhor tem para a vida daquela pessoa, porque vai acontecer um chamado. Você está aí, irmão, ou não está? Amém? Olha o seguinte, eles eram pescadores. Outra coisa que eu aprendo aqui: Deus não chama desocupados. Se você está desocupado, você nunca vai ser um homem ou uma mulher chamado por Deus. Mas você pode perceber que aquele que estuda de noite, trabalha de dia, de sábado tem compromisso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sempre Deus dá mais ocupações espirituais para aquela pessoa. Por quê? Porque quem está dentro do movimento é que é chamado por Deus. Deus não chama, desculpa a palavra, Deus não chama, você já entendeu qual a palavra eu ia falar, né? Deus não chama esse tipo de gente. Deus não chama. Deus não chama escorado. Igual a irmã estava falando para mim, ela trabalha na empresa, que ela está lá desde o primeiro emprego. E ela é uma líder aqui na igreja. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde as pessoas têm que ser o melhor lá fora e o melhor na igreja.
Agora pega, irmãos, aquele cara não deu certo lá, não deu certo no outro, não deu certo no outro, não deu certo no outro, ou o cara já passou por 30 igrejas, deu trabalho para 30 pastores, agora eu vou dar certo na 31ª igreja. Irmão, se você não for liberto, não vai dar certo em lugar nenhum. Porque o problema não está na igreja, o problema está nas pessoas. Se a pessoa não mudar, irmão, pode mudar de igreja, vai domingo que vem outra, você vai ver, se o problema for você, não vai mudar. A igreja não resolve ninguém, quem muda é a palavra de Deus, é a nossa posição em Jesus Cristo. E aí você vai ver o seguinte, eles eram pescadores. Tem gente que diz, pastor, mas eu tenho uma promessa. Meu irmão, a promessa vai acontecer, continua pescando. Se você é advogado, continua advogando. Vai fazer, porque o teu chamado está naquilo que você faz. Aquilo que você faz é uma tarefa espiritual, continua fazendo com intensidade, com amor, com devoção. Deus vai te honrar, amém ou não amém? Ai, quem sabe um dia, pastor, quem sabe um dia eu conquiste isso. É crença limitante. A pessoa começa, quem sabe um dia, não. Pessoas têm fé de dizer, eu vou um dia, e eu vou agora, e eu vou conquistar em nome de Jesus, eu vou avançar, eu vou vencer, eu vou empreender, eu vou ser abençoado. Não é quem sabe um dia, irmão. Quem sabe um dia era você antes de Jesus. Agora em Jesus você não é mais uma hipótese, você já é uma realidade em nome de Jesus. Ele diz aqui que eles eram pescadores, porque gente ocupada sempre tem o que corresponder a Deus. E diz aqui no 17, então disse Jesus, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Tremendo isso, né? Se vocês seguirem comigo, eu vou colocar vocês aonde vocês precisam estar. Meu irmão, quem tem chamado, Deus coloca onde você precisa estar. Você não precisa dar um jeitinho. Você não precisa fazer manobra. Quando Deus quer colocar você num lugar, Ele vai te colocar. Você só precisa continuar pescando, porque o Senhor te viu, Ele foi te buscar, e Ele te levou para onde Ele quer te levar. O Senhor trabalha assim. Não é por força. Não é por violência, é pelo Espírito, tudo é pelo Espírito, você quer assim ou não? E quando eles falaram assim, Senhor, eles mesmos, você vai ser enviado, Deus vai te abençoar, o chamado é teu, o chamado é teu, o chamado é teu, eu vou fazer vocês pescadores de homens. O Senhor Jesus falou que Ele ia ser pescador de homem? Não, Ele já era, o que Ele tinha que ser, o chamado é da pessoa. Meu amado, sabe que hoje a gente vê muita gente, é outra coisa que você tem que desconstruir, pessoas terceirizando o seu chamado. Amado, o chamado é teu. Fala para quem está do lado, o chamado é teu. Não vai pedir para mim cumprir o teu chamado, que eu não vou não. Vai cumprir você. Entendeu? É porque tem os irmãos que constroem umas coisas e vêm trazer para a igreja. Por quê? Porque já construiu um negócio que já não consegue fazer. Ou seja, ou quer largar o que está fazendo, né? Irmão, o chamado é teu. O chamado é teu, não vem me pôr em rosco não. Eu já tenho o meu para fazer, tenho minha família para cuidar, meu dia a dia, o chamado é teu. Vá cumprir o teu chamado, a responsabilidade está nas tuas mãos. Deus confiou isso a você, o chamado é teu. Jesus falou, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Outra coisa, irmãos, você precisa entender que até um ponto você tem que fazer, outro ponto você não tem que fazer não. Porque você tem que entender uma coisa, o reino de Deus é um reino de unidade, não um reino de solidão. Se você está fazendo algo e está pesado para você, você tem que mudar a forma de fazer, porque chamado não é peso, chamado é prazer. Mas o chamado está pesado, meu irmão, quem pesa é o diabo. Quem pesa é contenda, o que pesa é dívida, o que pesa é medo, o que pesa é depressão, opressão, angústia, isso pesa. O chamado, ele tira peso das pessoas. Ele faz as pessoas fluírem. E se você está pesado no teu chamado, tem duas. Você precisa de um renovo do Espírito, ou segundo, você não está no chamado que Deus te chamou. Se você precisar de um renovo do Espírito, hoje nós vamos orar e o Espírito vai te renovar. Mas se não mudar depois da oração, é porque provavelmente você esteja fora de um lugar que Deus te colocou. Porque se você está dentro do lugar que Deus te colocou, você pode até enfrentar crises, até enfrentar períodos de desânimo, mas quando o Espírito Santo derrama, vem um bálsamo, ele te limpa, ele te renova.
Mas se você continua em crises constantes, provavelmente, vou te dizer uma coisa, você está fora do propósito que Deus te chamou. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque muitas pessoas estão vivendo a vida inteira segurando cargos. E quem diz que cargo na igreja é chamado? Ah, mas é o meu chamado. Pode ser. Ou seja, só seu cargo. Você tem um cargo, você não tem um chamado. Você precisa viver o seu chamado. Chamado é para a vida toda. Chamado é legado. Chamado tem promessa. Agora, cargo, irmão. Cargo é crachá. Cargo é ocupação. Por isso você está cansado do chamado. Porque você está numa ocupação. Você não está num propósito. Entende? E tem pessoas que têm medo. Porque quem tem chamado, irmão. Nunca perde o chamado. Não é verdade? Você não tem um chamado com criança? Todo lugar que você vai, as crianças grudam em você. Não precisa ser na igreja. Por quê? Porque é chamado. Agora o cargo é aquele negócio meio rádio peão, sabe? De firma antiga. O cargo, quem tem cargo tem medo de perder. Quem tem chamado não tem medo de perder, porque sabe que não foi ele que ganhou, foi Deus que deu para ele. Agora, se você tem um cargo na igreja e você tem medo de perder, meu irmão, cargo se entrega. Cargo? Ah, pastor, mas você tem um cargo na igreja, qual que é o seu cargo? Irmão, eu sou servo. Eu não tenho cargo nenhum, não, porque cargo é peso, carga. Quem carrega carga é montana, é estrada, é Iveco, é caminhão que carrega a carga. Eu não, eu tenho um chamado. Se você está com cargo na igreja, irmão, está pesado, hein? Está pesado e vai ficar mais pesado, porque a carga vai vindo. Você não tem que ficar atrás de cargo. Porque quem te dá cargo, irmão, é homem. Quem te põe chamado é Deus. É chamado, irmão. Chamado. Jesus escolheu esses homens. Onde eles estavam, ocupados. Jesus viu o que ninguém poderia ver. Jesus viu. Porque chamado, irmãos, chamado, quem tem chamado, tem visão de reino. Glória a Deus, só o Everaldo deu glória a Deus, irmão. Obrigado por você veio, viu? Então você vê, irmãos, porque assim, ó, quem tem cargo, você pode perceber, eu ando nas igrejas e vejo, é muito claramente você vê quem tem cargo e quem tem chamado. Quem tem cargo tem um medaço de perder o cargo. Quem tem chamado, pelo contrário, está vivendo uma cultura de transição. Pensa nisso. Nós vamos entrar agora no tema dentro de chamado cultura de transição. Se você tem um chamado, você vive intensamente uma cultura de transição. E você ora diariamente para Deus levantar alguém melhor do que você naquilo que você faz. Isso é chamado. Porque quem tem chamado é como pai, irmão. É coração de pai, é coração de mãe. Agora, o que acontece? Quem tem o coração de cargo não consegue entender isso. E uma coisa é cargo, irmão. E cargo é carga. Carga pesada. Cargo é peso. Chamado é leve. Você tem que ter chamado. Você tem que ter chamado. Ah não, pastor, eu não consigo ter ministério porque eu entro numa batalha espiritual, eu começo a brigar com o demônio, está sendo difícil. Toda vez que eu faço o meu chamado, você está com cargo. Porque quem tem chamado, irmão, é de boa. É de boa. Falar para quem está sentado, é de boa. É de boa. Levar mais leve, irmão, sabe por quê? Porque Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões. E quando eu prego, eu não prego o que eu inventei, eu prego o que Jesus já ensinou. Por isso que pregar para mim não é peso. Porque eu não preciso ficar inventando. A pregação é a verdade, é o que está escrito. Agora, quando você precisa ser o que você não é, fazer o que você não é, você precisa assumir um papel. Se você tem um chamado, você está para cumprir o propósito de Deus. Se você tem cargo, você tem que ficar com a mente de impressionar. Tira isso da tua vida, você não tem que impressionar ninguém, irmãos. Você tem que fazer por amor a Jesus, por amor à palavra, por amor a Deus. E as pessoas têm que estar perto de você, porque elas entendem a unção que você carrega.
Não se compra ninguém, não. Você está comigo porque você gosta, glória a Deus. Se você não gosta, vai para outro lugar, vai para outra igreja, eu te abençoo. Deus te abençoe, vai na paz. Continua meu amigo. O chamado ele faz com que as coisas fiquem mais leves, porque vai ser convicção tanto para você e tanto para mim. E eu vou acreditar no seu, você vai acreditar no meu, a gente vai crescer junto. Mas quando eu tenho cargo e você tem carga, sabe o que acontece? 2 caminhões não passam na mesma rua. Porque 2 caminhões são grandes. Ou passa um ou passa outro. Por isso que muitas vezes dentro da igreja tem um monte de gente com cargo que não se bica. Por quê? Porque gente com cargo não se bica, porque são 2 pessoas pesadas. 2 caminhões não passam na mesma via. E olha que outra coisa tremenda. Diz aqui no versículo 18, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E é legal essa palavra deixaram, né? Eu sempre pontuo nisso. É diferente de abandonar. Porque abandono, irmão, é relaxo. É desistir, é largar. Não, é deixar. Deixar é você entrar num processo de transição. É você acreditar no que Deus te colocou, mas não abrir mão da onde Deus te trouxe. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando, algumas versões consertando as suas redes. Então, logo o chamou, e eles o seguiram. Aqui tem uma outra lição para nós. Você só pode servir se primeiro você segue. Pensa comigo. Tem muita gente querendo servir. Ninguém pode servir a Deus se não primeiro seguir a Deus. Seguir a Deus é a primeira base, é o fundamento. Depois você vai servir. Tem muita gente preocupada em servir, achando que chamado é estar em servir. O chamado vai acontecer, o momento certo de você servir. Primeiro você tem que seguir. Sim ou não? Pergunta para o pastor Jorge como é para entrar no louvor. Ah não, eu quero ir para o louvor para servir. Primeiro você tem que seguir. Tem que seguir regra, tem que seguir esquema, não é, pastor? Tem que vir nos ensaios, porque tudo aquilo que vai te dar autoridade para servir, primeiro você tem que viver. Antes de você mostrar, primeiro você tem que viver a realidade do louvor no teu coração. Antes de você vir aqui em cima cantar, primeiro você tem que viver o verdadeiro louvor na tua casa, no teu interior. Por quê? Porque primeiro eu sigo para depois eu servir. E é muito legal essa matemática de Deus. Primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Primeiro você precisa viver. Porque hoje em dia, irmãos, a gente estava até falando esses dias com os pastores, né? Tem muita gente que é fã de Jesus. Mas fã não é discípulo. É diferente de fã e discípulo. Jesus está dizendo que Ele quer discípulos. Jesus estava chamando pessoas para andar com Ele, para ser discípulo, para segui-lo. E esses homens, quando deixaram as suas redes, eles seguiram a Jesus. E deixando, olha a importância de você ter processos na tua vida. Porque chamado, irmão, não é pressa. Chamado é processo. Não adianta você querer fazer o teu chamado com pressa e largar tudo e fazer tudo bagunçado. Porque o chamado ele só vai ter êxito quando as coisas forem organizadas. Olha o que ele diz: deixando o seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Ou seja, talvez eles não conviveriam mais com os barcos, não viveriam mais da pesca, mas eles não abandonaram o processo. Eles colocaram a família deles e foram seguir o que Jesus tinha para a vida deles. Meu amado, o chamado tem que ser organizado. Você precisa deixar Deus organizar a sua vida primeiro, antes de você querer cumprir qualquer chamado. Porque o chamado não é o que as pessoas veem de você, mas é o que Deus vê em você. Muitas vezes a pessoa ela pode estar até em evidência, ela pode estar até cantando, irmãos, ela pode estar até mostrando para alguém ser alguém, mas a grande questão é, irmãos, como que essa pessoa está lá dentro? Como que está aqui dentro? Como que está a sua família? Como está seu coração? Como está a sua motivação? Porque o chamado é uma coisa organizada. Deus
sempre encontra pessoas ocupadas, mas Deus sempre no meio daquelas ocupações começou a trabalhar a pessoa. Você vê Isaac. Você vê que Isaac, ele não se contaminou com a gentalha, irmão. Ele não se contaminou com a contenda dos pastores dele, com os pastores de Gerar. Ele foi na paz. Porque ele sabia do chamado que ele tinha. E Deus já tinha falado para ele que aconteceriam alguns processos. A questão, irmão, quando você não tem uma convicção do chamado, as coisas da tua vida, quando alguma coisa não dão certo, interferem no teu chamado. E aí eu te faço pensar, será que você não tem um cargo? Porque quem tem um chamado, irmão, nunca abre mão do chamado. Cargo se conquista, cargo se entrega, mas não estamos falando de cargo, estamos falando de chamado. E naquele momento Isaac tinha um chamado, e ele sabia que ele chegaria no poço de Berseba. Mas teve poço de Sitnima, teve Ezeque, teve várias etapas que ele teve que passar. Por quê? Porque não havia paz, só tinha água no poço. O que adianta ter provisão, mas não ter o provedor? O que adianta você ter dinheiro, mas não ter paz? O que adianta você ter um cargo na igreja, mas a tua família está destruída? O que adianta você mostrar para as pessoas alguém e não viver a verdade do Evangelho no seu interior? É isso que essa palavra está mostrando para nós hoje. O chamado, ele não começa num culto público, o chamado começa num quarto secreto. O culto público, ele pode validar o que o quarto secreto está trazendo para alguém, mas é no secreto, meu irmão, que começa o teu chamado, a essência de você viver para Deus e viver por Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque, meu irmão, o cargo é como um crachá. O crachá ele pode ser muito bonito, mas ele vai perdendo a cor. O crachá ele vai perdendo a cor. Mas quando você tem um chamado, a Bíblia diz que o justo, ainda na velhice, dará muito fruto. Quanto mais o tempo passa, quem tem chamado começa a ser melhor no que faz, começa a ter mais autoridade no que faz. Isso é poderoso. E reconhecer, meu irmão, reconhecer. E é duro reconhecer as nossas limitações, não é verdade, gente? Senhor, em nome de Jesus, uma obra depois de 30%, 40% evoluída, ou ela para, ou ela avança. Uma obra depois de 30% evoluída, ela não tem como voltar atrás. Senhor, todos nós aqui somos uma obra. A minha oração, Senhor, é que aqueles que estão parados evoluam. Porque não é opção para ninguém que está aqui hoje voltar para trás, recuar, desistir do chamado. Pelo contrário, Senhor, nesse ambiente espiritual nós queremos declarar e profetizar que essa é a noite do nosso avanço. Nós vamos avançar e ganhar vidas para Jesus, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos mudar o mundo. Em nome de Jesus, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar. Senhor, hoje nós declaramos um novo tempo para este lugar, para esta igreja, para o chamado de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai, que haja uma cultura de servir, uma cultura transicional, uma cultura de chamado, que haja um chamado sendo, Pai, restaurados aqui, em nome de Jesus. Chamados, Senhor, chamados, Senhor. Um dos nomes da igreja é chamados para fora. Chama, Senhor, o teu filho hoje. Chama, Senhor. Como naquele dia, Samuel disse: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, que cada um de nós possamos ouvir hoje o teu chamado para a nossa vida. Teu chamado para a nossa vida. Teu chamado para a nossa vida, Senhor. Teu chamado para a nossa vida. Teu chamado para a nossa família. Deus também tem um chamado para a tua família. Você como pai, pensa no chamado dos teus filhos. Pensa no chamado da tua filha, no chamado do teu filho. Pensa no chamado. Minha irmã, do seu esposo, meu irmão, da sua esposa. Filho, no chamado dos seus pais. Uma coisa que eu vivi dentro de casa
que todos ali foram chamados para uma obra. E é tão legal você ver a sua família cumprindo o seu chamado. E a minha oração é que a tua família possa viver isso, mas viver isso com amor, com respeito, e que você possa validar o ministério do seu marido, meu irmão. Que você, marido, possa validar o ministério da sua esposa. Você possa validar o ministério dos seus filhos. Você possa validar o ministério dos seus pais. É tão legal quando a família vive junto o chamado. Essa semana eu conheci um missionário que vai para a Jordânia. Vai ser missionário lá, Chamomar, lá no meio dos muçulmanos. E toda a família apoiando. Você precisa fazer isso. Apoiar o chamado da sua família. Você precisa ser alguém que apoie o chamado da sua família. Você não pode matar o chamado do seu marido. Você não pode matar o chamado da sua esposa. Você não pode interromper o ciclo de Deus na vida dos seus filhos. E quando você investe no chamado do seu esposo, da sua esposa, você está investindo numa palavra que Deus falou. Pensa nisso. Uma palavra que Deus falou para a sua esposa, talvez que ela não falou para você, mas se Deus falou para ela, você precisa honrar. Você precisa honrar o chamado do seu marido, honrar o chamado dos seus filhos. O chamado dos seus filhos, eles são importantes. Em nome de Jesus, que essa noite você saia daqui honrado pelo seu chamado, mas honrando o chamado das pessoas que estão ao seu lugar, do seu lado. Honra o seu chamado. Vai estudar. A sua esposa está estudando sobre uma área que talvez para você não faça tanto sentido, mas se para sua esposa faz sentido, deixa ela estudar. Ao contrário também é verdadeiro. Os filhos, os pais estão estudando sobre algo, estão lendo sobre algo, deixa ele estudar, deixa ele avançar, deixa ele está buscando melhorar no chamado dele, ele está buscando coisas de Deus. Apenas como pai, direcione, é lógico. Você está vendo que alguma coisa sai do eixo, direciona, mas acredita, vá em frente. Honre aquilo que os seus filhos talvez decidirem por algo por Jesus. Honre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode dizer amém? Pode ficar em pé no seu lugar.